Fala galera, meu nome é Rodrigo e hoje eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês sobre UEFI e BIOS, as diferenças, e também vou falar um pouco sobre a GISA ou a GESA e também sobre os problemas que eu venho tendo com a minha placa-mãe da MSI, que já tá deixando de ser engraçado. Eu sei que teve uns vídeos pra trás aí, eu zoei bastante o Robson lá do Lock Game por conta dos problemas que ele teve. Mas já tá começando a ficar sem graça porque os problemas pra mim estão ficando bem sérios, entendeu? E eu não tô enxergando uma solução, pelo menos não a curto prazo, né? Já faz mais um ano aí praticamente do lançamento do Ryzen e a gente ainda tem diversos problemas e problemas bizonhos com a plataforma. Bom, vamos lá. Primeiramente aqui eu espero que eu consiga contar pra vocês a história direitinho, espero que vocês entendam. Bom, primeiramente, o que é BIOS, cara? BIOS é um acrônimo para Basic Input Output System. Apareceu pela primeira vez lá, é um padrão criado pela IBM e apareceu pela primeira vez lá no sistema CP/M, que utilizavam lá os processadores 8088, 8085 e algumas versões também do Apple II. É um firmware, como se fosse um bootstrap, né? Um sistema de arranque que ele serve ali para fazer os testes básicos de funcionamento do computador, como memória, processador, placa-mãe, e te dá ali o mínimo de funcionalidade, né, das interfaces de entrada e saída possíveis. Geralmente quando a gente está falando de BIOS, ela é gravada lá na memória ROM, né? Antigamente era na memória ROM, ela não permitia que você fizesse uma gravação em cima. Depois isso foi atualizado para a memória EPROM, então permitia que você alterasse algumas coisas ali e regravasse, né? E quando você está falando da BIOS, você geralmente é o setup do computador. Quando você aperta o delete lá e aparece aquela telinha feia lá, toda azul. Existem várias, né? Existe da AMI, da Phoenix, da Dell, tem vários. E quem criou aquele padrão ali foi a IBM. E o que aconteceu? Lá por volta dos anos 90, uma série de problemas foram encontrados ali na BIOS. Muitos deles tinham a ver com a MBR e as limitações do MBR. A Intel quis criar um novo padrão para os computadores Titanium, né, que eu já falei lá da arquitetura EPIC, do IA64. Então a Intel se juntou lá com o HP para criar essa arquitetura nova. E o que aconteceu? Para servidores, a BIOS e o MBR eram bem limitados. Por exemplo, na MBR você estava limitado a 4 partições somente, a discos de até 2 teras. E a Intel foi lá e criou um novo padrão chamado EFI, Extensible Firmware Interface, para os computadores Titanium. Eu já contei aqui um pouquinho da história do Titanium. Ele não vingou, a única pessoa que eu conheço que teve um Titanium foi o Aprijo, que não é lá muito normal. Mas ele teve um Titanium, eu não sei. Ele devia rodar, sei lá, um servidor Apache naquela porra. Eu não sei o que ele fazia com aquele Titanium lá, mas ele teve um Titanium. E então a Intel criou esse padrão EFI. A Intel, que sempre está fazendo merda, já fez bastante coisa boa. Então, depois de um certo tempo, como tudo foi evoluindo, porra, HDs grandes pra caralho, blá, 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 tudo melhorando, e as pessoas querendo fazer overclock e querendo ter cada vez mais controle sobre o hardware do computador, as empresas se juntaram, a AMD, AMI, Phoenix, Intel, Dell, HP, Lenovo, todas as empresas se juntaram e criaram o UEFI, que é o Unified Extensible Firmware Interface, que é o que a gente utiliza hoje. Qual é a grande diferença? Bom, a grande diferença é que ele elimina algumas etapas, ele elimina uma etapa da inicialização da BIOS, lá do BIOS com o MBR, que era possível você colocar scripts rodando ali antes da inicialização do kernel. Ou seja, era o tal do conhecido como vírus de BIOS. Muita gente fala, pô, minha BIOS está com vírus, minha BIOS está com vírus. O que acontecia era isso, existiam uns rootkits que conseguiam fazer isso. E com o EFI, eliminou-se essa etapa, entendeu? Ele inicia lá o EFI, inicia o kernel, inicia o sistema operacional. Por isso,
ele chega a ter um boot bem mais rápido, lá, a opção de fast boot, por exemplo, na UEFI. Além disso, você tem a facilidade de utilizar o mouse, o teclado lá na paradinha, tudo mais bonitinho. Você tem uma série de funcionalidades novas, como ver a placa-mãe, ver o que está rodando ali, ver a velocidade da rotação de fan, e tipo isso quase em tempo real ali, rodando na UEFI. Além de permitir partições GPT ou GPT, acho que é GPT, e que permitem aí inúmeras partições e também discos maiores do que 2 teras. Essas são as principais diferenças entre a UEFI e a BIOS. Depois, quando você tem um disco lá convertido para GPT, você não pode inicializar discos MBR. Quando você está utilizando BIOS, modo BIOS, você não consegue inicializar discos GPT. E quando você está usando UEFI, você não consegue inicializar discos MBR. Então, o ideal é que você utilize hoje em dia UEFI e GPT. Existe um modo que foi criado depois, que é o BIOS Legacy, que te permite ali ter algumas funcionalidades a mais, que é toda a interface da UEFI, e mesmo assim inicializar discos MBR. Um programa que ainda necessita que isso seja utilizado é aquele Fuse Drive da AMD. Eu consegui uma chave daquele programa, o cara mandou pra mim, só que ele falou assim, tu vai ter que inicializar em modo Legacy, BIOS Legacy. Eu falei, porra, não acredito, cara. Aí tu perde o Fast Boot, blá blá blá. Se bem que o Fast Boot da minha placa não é Fast Boot, né? É Slow Boot. Então, essas são as principais diferenças entre a BIOS e a UEFI, de onde veio o BIOS, de onde veio o UEFI. Agora vocês já sabem o que é o ADISA, cara. O ADISA é o AMD Generic Encapsulated Software Architecture. A Intel também tem uma sigla para esse mesmo tipo de coisa. O que é isso? Também é um bootstrap, né? É um sistema de arranque e de teste ali de memória, processador, o SMT, quantos núcleos estão funcionando, o Hypertransport. Tudo isso é feito, né, por conta do AGISA, né? Todo o microcode que a AMD disponibiliza para os fabricantes de placas-mães, para o Ryzen, para o blá blá blá, desde, se eu não me engano, desde 2004 que a AMD faz isso. E onde estão ali todos os parâmetros de funcionamento dos sistemas AMD. O que acontece? A AMD pega, coloca os parâmetros novos ali de memória, adiciona mais compatibilidade de memória, blá blá, faz tudo direitinho, cria lá um negocinho e manda para os fabricantes de placa-mãe para eles alterarem lá de acordo com a placa que eles fazem. O que os fabricantes fazem? Um monte de merda. Ou a gente não sabe se a AMD está fazendo merda ou se os fabricantes estão fazendo merda. Bom, de acordo com os problemas que eu venho tendo, cara, só me parece uma coisa. No BIOS anterior, não é BIOS, mas é o UEFI, entendeu o que eu tô falando lá? No bootstrap anterior, no firmware anterior, eu tinha um problema onde se eu ativasse o Cool and Quiet para reduzir a frequência do processador e reduzir também a voltagem dele, e mudasse o multiplicador, fizesse um overclock, o processador ficava travado em 1500. E isso aqui eu vi diversas placas tendo o mesmo problema. ASRock, ASUS, Gigabyte, blá blá blá. Você só conseguia fazer overclock se fosse por P-State lá no Ryzen. Como a minha placa não suporta isso, eu fiquei sem fazer overclock. Então, esse me parecia ser um problema lá do ADISA 1.0.0.6b, onde eu vi diversas placas tendo o mesmo problema. Então, depois agora a AMD lançou o novo AGISA lá, que é o 1.1.00, alguma coisa assim, não tenho certeza, que é o que eu estou utilizando agora. A primeira foda da parada é o seguinte: eu não posso voltar ao BIOS anterior. E além disso, o que acontece?
E isso é uma recomendação da AMD, não poder voltar ao BIOS anterior é uma recomendação da AMD. Alguns fabricantes seguem e outros fabricantes não. Não é forçado ali pela AMD. Então a MSI, que é a fabricante da minha placa, seguiu isso daqui. Existe uma forma de eu voltar, mas às vezes fica procurando ali chifre em cabeça de cavalo, aí corrompe a porra da BIOS, aí ferrou. Comprei a placa nos Estados Unidos, vou ficar a ver navios. Então, os problemas bizonhos que eu estou tendo com a minha placa. Seguinte, quando eu liguei a placa, que fiz até um vídeo, baixei o BIOS, instalei, liguei, pô, a minha memória funcionava até 3.333 MHz. Falei, cara, show, maluco, show. Pô, funcionando perfeito o overclock, funcionando perfeito, entrei lá, a voltagem descendo certinho, pô, tudo maneiro. Falei, cara, os caras, porra, humilharam dessa vez, ficou perfeito, valeu a pena esperar. Beleza, fui desligar o computador não desliga, cara. Não desliga. Shutdown "-P", pum, desligou. Falei, pô, tem alguma coisa a ver com o Windows, cara. O Windows não lançou atualização, blá blá blá. Bom, descobri que eu preciso desligar o Fast Boot no Windows. Aí o computador passa a desligar perfeitamente. E quando eu desligava com o dedo lá, o seu computador já pode ser desligado com segurança. Quando eu desligava ele lá, eu não conseguia carregar o meu celular, porque ele cortava toda a energia do computador quando eu desligava pelo botão Power. Fora isso, o Sleep não funciona mais. O computador dorme e não levanta mais. Não adianta. Não volta mais. Na BIOS anterior, conseguia fazer, desligava normal, dormia e acordava normalmente, só não fazia overclock. Era o único problema. E a memória às vezes funcionava 3200, às vezes não funcionava 3200. Agora funciona 3333. Só que com uma instabilidade monstra. Eu só consigo ter a memória estável ainda, totalmente estável, a 2933. O que aconteceu? Eu tava testando, testava lá no AIDA. Eu não gosto de testar muito no Intel Burner porque eu tô com o meu cooler padrão. Ou seja, o Intel Burner ele não tem como você, quando você liga o Extreme Mode dele, você não tem como selecionar só fazer o teste na memória. E o AIDA pode fazer isso. Então eu passava o Intel Burner ali no Standard e ele conseguia passar. Ele passava no Standard. Se eu colocasse lá no Extreme, no último modo, ele estressa muito o processador. O processador chegou a bater 107 graus aqui. Eu falei, pô, não vou deixar essa porra porque eu tô com Cooler Box. Então eu fiquei usando o AIDA. Quando eu ia jogar, por exemplo, testando Final Fantasy, travava o jogo. Eu falei, pô, não é possível, cara. Não é possível. Pô, tá passando no AIDA lá, 30 minutos de AIDA, beleza. Travava. Pô, tô jogando Evil Within, travou do nada. Eu falei, caralho, não é possível, maluco, não é possível. Aí teve um dia que eu deixei aqui testando. Ativei o XMP, deixei lá 3200, coloquei mais voltagem na memória até. Cara, sem sacanagem, deixei rolando. Travou depois de 3 horas no AIDA. Travou, falei assim, cara, não é possível. Não é possível. E eu rodo Final Fantasy, trava, batata. Se eu boto a memória a 2933, não trava mais. Não trava mais, ou seja, o arranque funciona. Eu consigo arrancar o sistema a 3.333, mas não tem estabilidade nenhuma. Consigo arrancar o sistema a 3.200, mas não tem estabilidade nenhuma. Além disso, o computador não desliga, eu tenho que desligar o Fast Boot e não dorme mais, não dorme e levanta mais. Eu fico assim, caralho, não é possível, cara. Não é possível, já tem um ano do lançamento da porra do Ryzen. E a gente tem os mesmos problemas de um ano atrás, cara. Aí tu fica assim, porra, o problema é da AMD, cara. O problema é da MSI. Caralho, eu não consigo entender que o computador dormir e levantar não seja um problema da MSI, cara. Eu não consigo entender. Aí eu mandei um e-mail pra MSI e falei, porra, tô tendo esse problema, esse, o cara... dá um load aí no default que vai funcionar. Eu falei, pô, meu irmão, mas eu não compro uma placa X370 pra rodar a parada em default. Pô, eu não compro uma memória 3200 pra rodar em default.
Alguma explicação vocês devem. Lança uma porra de uma BIOS aí que corrige isso. Aí o cara mandou. Eu falei do RAID também, que eu utilizava a RAID. Ele falou assim, mandou de novo, falou assim: ah, então muda por RAID e usa. Eu falei assim, cara, o que tu tá me dando não é uma solução, cara. Tu não tem nem coragem de falar essa porra na minha cara, né? Porque eu tô atrás do computador, aí tu fala. Pô, ninguém compra uma parada, uma X370, um Ryzen 7 pra ficar usando tudo padrão de fábrica. Aí ele foi, pô, pedir desculpa, não, que não sei o que. Eu falei assim, pô, vocês têm que pelo menos me dar uma data, cara, uma BIOS beta pra sair, porque resolva isso, cara. Porque não é possível. E continua, ele não respondeu ainda, mas continua sem uma solução. Aí você vê aí, a AMD lançou as novas APUs com os mesmos problemas. Ah, você tem que ficar descobrindo qual é o problema, você tem que ficar perdendo tempo descobrindo qual é o problema, qual é a melhor forma de funcionar. E um usuário comum, meu irmão, não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Então, cara, porra, repúdio total. Eu tô puto já perdeu a graça. A porra da AMD, com os problemas no Ryzen. E as porra dos fabricantes de placa-mãe aí, com problemas de compatibilidade de memória, de não sei o que. Porra, não é possível, cara. Não é possível que os caras não consigam dar um jeito nessa porra. Os caras só fazem isso, cara. Só fazem isso. Quando apareceu lá os problemas do Meltdown e do Spectre na parada, caralho, no dia seguinte a MSI lançou um hot site, cara, com todos os com BIOS pra placa-mãe até de Pentium 4. Tudo lá pra você baixar a parada lá pra imunizar, né? Mas, pô, lançou um hot site, o caralho, é pra AMD, foda-se. A AMD, ó. Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço, espero que tenham dado pra entender. E é isso aí. Comentário nos comentários, dúvidas nas dúvidas. E compartilha o vídeo, curte aí. É nóis. Fui.